Olá pessoal, aqui é o professor Lucas Machado, do Instituto Federal do Ceará, do campus de Tianguá, e vamos dar início à nossa aula. Então, antes de tudo, aqui são algumas regras de conduta, e eu vou deixar um instante para que vocês possam ler, ok? Certo. Esse documento também está na nossa turma do Classroom, ok? Quem quiser reler depois também com mais calma, também tá lá. Certo. A nossa aula de hoje, a gente vai dar continuidade sobre o assunto de espaços vetoriais, mas hoje vamos falar um pouco sobre espaços gerados e a questão de dependência linear entre vetores, ok? Então, vamos dar início à nossa aula vendo o que são subespaços gerados, tá? Então, o que são subespaços gerados. Então, antes de começar, só fazer um breve lembrete, né? O que é a combinação linear? Então, digamos que eu tenho três vetores, certo? Vou dizer que eu tenho V1, V2, V3. Trabalhar com 3 só por questão de praticidade. Então, uma combinação linear é um vetor chamado de W, onde eu tenho V1, V2, V3, certo? Eu vou ter, na verdade, uma soma, certo? Desses vetores, só que cada um deles pode estar multiplicado por um número, certo? Alfa 1, alfa 2, alfa 3, ok? Onde alfa 1, alfa 2, alfa 3 são números, tá? São números reais. Então, isso daqui é uma combinação linear, tá? É uma combinação linear. Ok? Só um lembrete. A gente viu isso já em aulas passadas. Ok. Então, aqui o que a gente vai considerar? V é um espaço vetorial. A, certo? É um subconjunto que vai estar sendo formado pelos vetores de V1 até Vn, tá? E é um subconjunto de V. Então, A é um conjunto de vetores, V1 até Vn, certo? Que é um subconjunto, na verdade, do espaço vetorial V. Então, o conjunto S, né? Aqui a gente tem o conjunto S de todos os vetores, tá? Que são combinações lineares dos vetores de A, é um espaço vetorial, certo? Então, S, quem é S, né? A gente pode escrever, ó, aquela expressão que eu dei aqui em cima, né? Aquela expressão ali, W, é quem? É alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais alfa 3, V3. Eu posso escrever, né, que W é o somatório e usando a linguagem de somatório de alfa I, VI, certo? Então, quem é S, né? S é o conjunto formado por todas as combinações lineares dos elementos de A. Ou seja, S são todos os vetores dessa forma, né? Alfa 1, V1, mais alfa 2, V2, mais, né? Alfa N, Vn, ok? Onde alfa 1 até alfa N são números reais. Ou então, usando a notação ali de
é o somatório dos alfa-i's, v's e de 1 a n, certo? Onde alfa-i é um número real, certo? Ou seja, é o conjunto de todas as combinações lineares. O que a gente está dizendo aqui nesse resultado é que S, né? S é um subespaço vetorial, tá? Essa é a informação importante aqui. S, o conjunto S, formado por combinações lineares, é um subespaço vetorial, certo? Então, qual é a notação que a gente utiliza, né? Essa notação que eu acabei de escrever, S igual a soma, ela é muito carregada. Então, a notação que a gente utiliza, né, para espaço gerado é essa daqui, tá? Ou essa outra. A primeira é dito explicitamente os vetores, né? Reparem, né, o que eu disse. Eu coloquei V1, V2, né? Vn. Só que aqui, ó, eu coloco entre colchetes aqui, certo? Então, quando eu utilizar colchetes, eu estou me referindo ao espaço gerado por esses vetores, tá? É diferente, ó, observem que aqui, quando eu estou falando do conjunto, né? Então, quando eu coloco parênteses aqui, ó, ou parênteses não, chaves, certo? V1 até Vn, ó, quando eu coloco isso daqui eu tô me referindo a um conjunto, certo? E aqui, quando eu coloco esse símbolo, certo? Ó, quando eu coloco aqui, eu coloco conjunto. Quando eu coloco esse outro, eu estou me referindo ao espaço gerado. Ou então, né, eu posso não escrever de forma explícita todos os vetores, mas como eu estou chamando de A, né, o conjunto desses vetores, né, A é o conjunto dos vetores de V1 a Vn. Então eu posso escrever dessa forma, né? Esse G aqui, né, tem esse G que é de gerado, né? E eu digo que S é o gerado pelo conjunto A. Tá bom? A gente pode ler dessa forma. Então, aqui a gente tem algumas notações, né? São essas duas. Então, S eu escrevo, tá? Com a primeira notação ou com essa segunda notação, de forma explícita ou então utilizando o conjunto. Bem, então eu tenho aqui, independente da notação que eu esteja utilizando, esse meu conjunto S, ele está sendo gerado pelos elementos V1 até Vn, né? Então, esses elementos são chamados de geradores, tá? Então, V1 até Vn são os geradores, tá? Desse meu subespaço S. E A, né? Então, eu chamo agora de conjunto gerador, né? Então, o meu conjunto gerador é o meu conjunto de geradores, né? Conjunto formado pelos geradores, ok? Então, bem, aqui embaixo o que a gente tem, né? Todo conjunto A contido em V gera um subespaço vetorial, podendo ocorrer do gerado de A ser o próprio espaço vetorial todo, né? E nesse caso, A é um conjunto gerado, um conjunto gerador de V, tá? Então, assim, a gente tem que... O que a gente está dizendo, né? A gente tem que... A gente está pegando o subconjunto, certo? Então, é verdade sempre que o gerado, né? Quando a gente pegar o conjunto gerado por A, que é G de A, ele vai ser um subespaço, certo? Ele vai ser um subespaço de V. Ok? Aí, em alguns casos, é que pode acontecer, né? Aí pode acontecer ou não, né?
pode acontecer ou não. Então, às vezes, a gente vai ter que G de A é igual a V, tá? Às vezes, em alguns casos. Se for o caso, então é justamente o que a gente diz aqui, né? Que A é um conjunto gerador de V, né? Que é do espaço vetorial todo, ok? Então, mas o que é interessante você notar é o seguinte: se eu tenho um subconjunto, né? Então, o gerado por ele sempre vai ser um subespaço. Pode ser o espaço todo ou não, né? Ok. Vamos lá. Alguns exemplos aqui. Então, primeiro deles, a gente vai olhar para o R2, tá? E a gente vai olhar para esses dois vetores. Vetor I, que é 1, 0, e vetor J, que é 0, 1. Ok? Então, o que a gente vai ver é o seguinte, que qualquer vetor do R2, tá? Ele é combinação linear de I e J, ok? Então, na verdade, o que a gente vai ter, ó, é o que? Que o gerado por I e J é igual ao R2, né? A gente já viu, I e J, né? Eles pertencem ao R2, ok? Isso é claro. Então, a gente tem que o gerado por I, J, né? Ele, na verdade, ele está contido e ele é um subespaço do R2, né? E aqui, o que a gente vai ver é o seguinte, que na verdade a gente tem a igualdade, né? A gente tem a igualdade. Por quê? A gente vai pegar qualquer vetor. Se eu pego um vetor V pertencente ao R2 e eu mostro que V pertence ao gerado, né? Então, o que eu estou dizendo é que R2 está contido no gerado por I e J, tá? Ou seja, essa primeira aqui, ó, essa primeira eu sempre tenho. Se eu mostro essa segunda, aí eu uso a igualdade de conjunto, né? Se o conjunto X está contido em Y e Y está contido em X, então é porque X é igual a Y, tá? Então, a gente tem que o R2 é igual ao conjunto gerado por I e J, tá? Então, como que a gente verifica essa propriedade, né? É do jeito que eu falei aqui em cima. A gente pega um elemento qualquer do R2. Então, a gente vai pegar um elemento qualquer aqui do R2. A gente vai pegar o X, Y, que é um elemento qualquer do R2. E vai ver que ele é combinação linear de I e J. Ou seja, a gente vai ver que ele pertence ao gerado por I e J. Tá? Então, essa parte ela é simples. Porque se eu pego o I e J, né? Se eu pego o XY, que é o vetor qualquer do R2, eu posso escrever ele dessa forma, tá? É x vezes x que multiplica o vetor 1, 0 mais y, o vetor 0, 1, né? Só que você vê, esse daqui é o vetor i, esse daqui é o vetor j, né? Ou seja, você acabou de escrever o seu vetor xy como uma combinação linear de i e j, né? Então, você tem o que? O que é que você conclui? Que xy pertence ao gerado de j, tá? Então, é o que a gente tinha visto bem aqui, né? Ok? Como conclusão, você tem que o R2 está contido no gerado. E, como você já tinha inclusão contrária, o que você tem no final é que você tem a igualdade, tá? Ok? Bem, exemplo 2. Esse exemplo 2, o que é que a gente tem? Agora, a gente vai chamar de I o vetor 1, 0, 0. A gente vai chamar de J o vetor 0, 1, 0, tá? Então, e agora a gente está no R3, tá bem? Então, os vetores I e J do R3 geram o subespaço S, tá? Pois, então, o que é que a gente tem? Quem é o subespaço S, né? É o subespaço do R3, onde a terceira coordenada ela é 0, tá bem? Então, o que é que a gente tem, né? Primeiro, você vê que I e J pertencem a S,
certo? Ok? Ele pertence a S. Então, I, o gerado, né? Ele está contido em S. Ok? E S? Agora é a pergunta, né? S está contido em IJ, né? Essa é a pergunta. Então, você vai ter que verificar o quê? Pega um elemento de S e verifica, certo? E você verifica que você vai ter que verificar que V pertence ao gerado. Então, quando você pega, ó, eu pego aqui um elemento qualquer de S, ou seja, tem a terceira coordenada nula, tá? Aí, o que é que eu pego? Eu posso escrever dessa maneira aqui, ó. X vezes. Eu faço só quebrar, né? O processo, na verdade, é esse aqui. Eu tenho assim, x, y, 0. Então, primeiro eu escrevo x, 0, 0, mais... Agora eu vou escrever só o que tem y, né? Certo? Então, aqui, ó, eu boto o x para fora. Vai ficar 1, 0, 0. Mais, boto o y para fora. 0, 1, 0. Esse é o processo, tá? Que eu posso escrever. Só que aí quando você faz isso, ó, aqui aparece I e aqui aparece J. Ou seja, isso daqui pertence à combinação de I por J, certo? Ou seja, né, você acabou de escrever como combinação linear de I por J, então ele está no gerado de I por J. Então, você pegou um vetor qualquer, que era esse vetor aqui, x, y, 0, e viu que ele está no gerado. Ou seja, você acabou de verificar essa propriedade. Então, na verdade, o que você tem é que S é gerado por I e J, né? Ok? Então, você tem que S, que você conclui, na verdade, que S é igual a I, ao gerado de I por J, tá? S é gerado por I e J. Bem, aqui o exemplo 3, a gente tem os vetores EI, os vetores E1, que é 1, 0, 0, E2, que é o 0, 1, 0, e o E3, que é 0, 0, 1, geram o espaço R3, certo? Está fazendo essa afirmação. Pois qualquer vetor, né? Qualquer vetor V aqui, x, y, z, é a combinação linear de E1, E2 e E3, né? Então, ó, você pode ver, E1, E2 e E3, eles pertencem ao R3, novamente, né? Então, é óbvio, né? A gente já tem que isso daqui, ó, o gerado por ele está contido no R3, tá? A pergunta é, né? Se o R3 está contido no gerado, tá? Então, o que é que você tem que fazer para verificar se isso é verdade? Pega um elemento qualquer do R3, peguei, tá aqui, e aí você tenta escrever como combinação linear de E1, E2 e E3. Então, utilizando aquele mesmo processo lá que eu fiz no exemplo 2, eu consigo escrever dessa forma, tá? Só que, ó, aqui quem é? I, perdão, I não, né? É 1, é 2, é 3. Ou seja, isso daqui pertence à combinação de E1, E2, E3. Então, isso daqui, ó, é verdade, tá? Então, se você já tinha que o gerado estava contido no R3 e você acabou de mostrar que o R3 está contido no gerado, então na verdade é porque esses conjuntos são iguais, tá? Então o R3 é igual ao gerado por E1, E2, E3. Ou o R3 é gerado por E1, E2, E3. Certo? Então, nesses três exemplos aqui, né, já foram dados os elementos que geram e estava gerando sempre o espaço todo, né? Mas isso nem sempre acontece, tá? Certo.
vamos aqui a uma propriedade que é a seguinte: eu tenho aqui n vetores, tá? V1 até Vn, ok? E aí eu tenho um outro vetor W, certo? Só que W é o que? W, né? O que é que tá dizendo? W é aqui combinação, né? Dessa forma que está escrito aí, W é combinação de V1 Vn, né? Ou seja, em outras palavras, eu posso dizer que W pertence ao gerado por V1 Vn, certo? Posso a mesma informação escrita de maneira diferente, certo? Então, o que é que eu estou dizendo? Ó, observe o seguinte: se ele está olhando aqui o gerado, certo? Por V1, V2, V3 até Vn e W, certo? E ele está dizendo que é igual ao gerado por V1, V2, V3 até o Vn, sem o W, tá? Ou seja, por que não está fazendo diferença eu acrescentar o W nesse caso, né? Porque a ideia é o seguinte: quanto mais vetores eu estiver colocando, maior é o meu espaço que eu vou gerar, certo? Então, quanto mais vetores eu tenho, maior o espaço que eu consigo gerar, porque aí eu vou ter mais combinações lineares dentro daquele conjunto, tenho mais possibilidades de combinar, né? Então o meu conjunto ele vai crescer, certo? A ideia é essa, certo? Só que dependendo de como você aumente o seu espaço, né? Tipo, imagine que você já tem dois vetores, né? Você já tem dois vetores. Eu tenho aqui o V1 e o V2, certo? Então, quando você aumenta V1, V2, então se eu quero aumentar o espaço, eu estou usando a notação errada aqui, né? Assim, eu tenho o espaço gerado por V1 e V2. Eu quero aumentar, então eu vou acrescentar um outro vetor, vou acrescentar o V3, né? Então, beleza, você aumentou a quantidade de elementos lá no seu conjunto, que vai gerar, né? Só que, o que acontece? Dependendo da forma que é esse V3, pode ser que de fato você esteja aumentando o seu espaço gerado ou não, certo? E é isso o que está sendo dito aqui. Se esse cara, né, esse elemento que você está acrescentando, que aqui é o W, né? Se esse elemento já for combinação do que você já tem, se ele for combinação dos elementos que você já tem, não vai surtir efeito, certo? Não vai surtir efeito. Então, eu tenho dois vetores, certo? E se eu quero aumentar o meu espaço, eu vou incluir um terceiro. Mas se esse terceiro já for combinação linear dos dois que eu tenho, então eu posso colocar lá dentro, mas o espaço que eu vou gerar vai ser o mesmo. Eu não vou estar aumentando, tá? Isso é o que está dizendo. Aí aqui vem falando, né? Pois todo vetor V, que é combinação linear de V1, Vn e W, também é combinação linear de V1, V2, Vn, tá? Ou seja, você não vai estar fazendo uma mudança significativa acrescentando um vetor que já é combinação do que você tinha antes. Você não vai conseguir nada de novo, tá? Ok. Então, aqui a gente tem o seguinte, o que é que fala aqui, né? Então, se eu tenho um espaço, se eu tenho um subespaço vetorial, eu posso ficar acrescentando, né, novos elementos, mesmo que seja combinação linear. E assim, eu posso sempre ficar aumentando isso de forma indefinida, né? Aumentando vetores, aumentando vetores, aumentando vetores. Então, assim, eu posso ter o mesmo subespaço, né? E está sendo gerado, por exemplo, digamos, vamos voltar aqui para um exemplo, né? Eu estava aqui no exemplo 3,
eu estava com o R3 e eu encontrei que ele era gerado por 3 vetores, né? E1, E2 e E3. Aí eu posso acrescentar um quarto vetor, que é a combinação do primeiro com o segundo, né? Posso acrescentar um outro vetor, um quinto vetor, que é a combinação dos 3. E assim eu posso ficar sempre acrescentando. Só que, como eu estou acrescentando elementos que já são combinações lineares do que eu tinha antes, o meu espaço não vai aumentar, eu só vou ter o R3 da mesma forma, tá? Só que a pergunta não é o que, né? A pergunta é, assim, eu posso gerar o R3 com 3, com 4, com 5, com 6, com 7, indefinidamente. Mas a pergunta é, e para menos, né? Assim, eu quero gerar o espaço com a quantidade mínima. Essa que é interessante, né? Então, existe um número mínimo de vetores para que eu gere o R3, tá? E assim, existe uma quantidade mínima de vetor que eu preciso para gerar um subespaço, tá? Em alguns casos, né? Essa é a pergunta, ok? Então, para mais, eu posso ter uma infinidade, é só acrescentar combinações lineares. Agora, e o número mínimo, né? E o número mínimo, ok? Então, vamos aqui. Vamos seguir, depois, mais na frente, a gente volta a discutir essa questão, tá? Bem, seja V o R3, tá? Seja V o R3. Determinar o subespaço gerado pelo vetor V1, certo? Aí V1 é o vetor 1, 2, 3, ok? Então, quem vou colocar aqui, vou chamar de S. S é o gerado pelo vetor V1, certo? Só que quem são as combinações, né? Então, esse daqui é o conjunto dos vetores alfa 1, V1, onde alfa 1 é o número real, certo? Ou seja, quem é que está em S? São os vetores que eu pego o V1 e multiplico por um número, tá? Como só tem um vetor, que é o V1, só são os múltiplos, tá? Então, isso daqui, na verdade, ó, são os múltiplos de V1, tá? São os múltiplos de V1. Então, nesse gráfico aqui, eu tenho o quê? Eu tenho o V1, eu tenho x, y, z, que são as coordenadas, tá? Coordenadas x, y, z. E eu tenho um vetor V1 aqui, ó, tá? Vetor V1 tá aqui. Então, quem é S, né? Quem é o gerado por V1? São os múltiplos, né? Então, eu pego o meu vetor, e olho os múltiplos do vetor V, tá? Então, aí você consegue enxergar que é uma reta, né? Vai formar no R3 uma reta que passa aqui na origem e tem a direção do vetor V, tá? Então, geometricamente, esse é o gerado pelo vetor V1, tá? Então, bem, o que é que a gente tem aqui? Aqui a gente tem V é o R3, tá? Então, tá pedindo determine o subespaço gerado pelo conjunto A. Então, o conjunto A é o conjunto dado por V1, V2 e V3, sendo que V1 é 1, 1, 1, V2 1, 1, 0, V3 1, 0, 0, tá? Agora, esse exemplo já é um pouco mais técnico. Então, vamos lá. Aqui está pedindo para a gente determinar quem é o subespaço, tá bem? Então, vamos lá. A gente tem, observe que V1, V2 e V3, o que acontece? Eles pertencem ao R3. Então, a gente já sabe que o gerado por A, né, vai estar
no R3. E a pergunta é, será se o R3 está contido no gerado por A? Ou seja, será que R3 e o gerado por A são o mesmo conjunto? Então, bem, então vamos lá, né? Então a pergunta que a gente tem que ver é se R3 está contido no gerado por A. Nem sempre isso é verdade, tá? Vai depender muito do conjunto A, certo? Então, o que a gente faz aqui? Ó, vamos pegar x, y, z é um elemento qualquer do G de A, ou seja, gerado por V1, V2 e V3. E a gente vai ver, né? Na hora que a gente vai escrever como combinação linear, a gente vai ver se existe alguma restrição sobre x, y e z. Se tiver alguma restrição sobre x, y e z, isso é o que vai caracterizar, tá, o conjunto gerado por A, tá bem? Só que adiantando, aqui a gente não vai encontrar nenhuma restrição. Se a gente não tem nenhuma restrição, então é porque a gente vai encontrar que a gente pode escolher qualquer valor para x, qualquer valor para y e qualquer valor para z. Então, se eu tenho x, y, z e posso escolher qualquer valor para x, y e z, então esse vetor é qualquer vetor do R3, né? Mas a priori eu tinha pego ele onde? Aqui, ó, né? No gerado por V1, V2 e V3. E no final das contas eu acabei de ver que não tinha restrição, então ele era um vetor do R3. Então eu acabei de ver que, na verdade, então os conjuntos eram iguais, tá? Então é isso que a gente vai concluir no final desse exemplo. Então, certo. O que é que eu estou fazendo? Então, vou pegar aqui, tá? X, Y, Z no gerado. Então, se ele está no gerado, é por quê? Então, é porque ele é combinação, né? De V1, V2, V3, tá bem? Só que, aqui, né? Eu não conheço, são os números que estão multiplicando, tá bem? Então, o que é que eu vou fazer, né? Só desenvolvendo isso daqui, quando eu multiplicar, vai ficar A1, 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 mais A2, A2, 0, mais A3, 0, 0. Quando eu somar, né, os vetores, na primeira vai ficar A1, A2, A3, mais. Na segunda vai ficar A1, A2 e a outra vai ficar A1, tá? Então você compara o que? Você vai comparar, né, esse vetor com esse vetor aqui, tá bem? Aí o que é que você vai ter, né? Então, na primeira coordenada você tem A1 mais A2 mais A3 igual a primeira desse outro aqui, que é quem? X. Então, você tem x1 mais x2 mais x3 igual a x. Depois, segunda coordenada, você tem, aqui é mais, né? Mais A1 mais A2 igual a y. E depois A1 igual a z, comparando a terceira coordenada, tá? Então, ó, daqui você já tira que A1 é igual a z, né? Aí, então, você já sabe quem é A1, joga aqui na segunda, e você tem que A2 vai ser y menos z, você já encontra aqui, tá? Agora você já sabe quem é A1 e quem é A2, você joga aqui na primeira, né? E descobre quem é A3, que vai ser x menos y, tá? Então observe, você encontrou de fato, né? Quem é o A1, quem é o A2 e quem é o A3, em função de x, y, z, não tem nenhuma restrição, né? Então, não tem nenhuma restrição sobre x, y e z. Ou seja, qualquer valor que você escolha para x, y e z, você encontra A1, A2, A3, de forma que você consegue escrever como combinação linear de vetores de A, tá?
E a combinação linear é essa, né? Aqui você colocou o valor quem é A1, quem é A2 e quem é o A3, tá? E aí a combinação é essa. Então pronto, como eu tinha dito lá no início, não tem restrição nenhuma, tá? Então x, y, z pode ser qualquer cara do R3, ou seja, você vai ter que o gerado, na verdade, é o R3 todinho, tá? Ok? Então, vamos adiante. Então, espaços vetoriais finitamente gerados, tá? Então, um espaço vetorial, ele é finitamente gerado se existe um conjunto finito, tá? Se existe um conjunto finito, um conjunto finito, tal que esse espaço é gerado por A, tá? Então, por exemplo, a gente viu lá que o R3 ele era gerado, né? O R3 ele era gerado por esse conjunto, ou seja, o R3 ele é gerado por esse conjunto A, né? E esse conjunto A, ó, A aqui ele é finito, tá? A é finito. Então, né? Como A é finito e o R3 é gerado por A, a gente tem que o R3 é finitamente gerado. Ok? Então, o R2 também ele é finitamente gerado, tá? A gente já viu em alguns exemplos anteriores. Conjunto de matrizes, ele é finitamente gerado, tá bem? E entre outros, né? A gente já viu outros conjuntos aí em exemplos passados que eles eram gerados por 2 vetores, por 3 vetores, então todos seriam finitamente gerados. Aí a pergunta é, e existem conjuntos que não são finitamente gerados? Ou seja, existem conjuntos que não são gerados por uma quantidade finita de elementos? A resposta é sim, né? A resposta é sim. E um exemplo mais acessível aqui é o conjunto dos polinômios, tá? O conjunto dos polinômios reais. Ele não é um conjunto finitamente gerado. Se você olha o conjunto Pn, né? Pn, que é o conjunto dos polinômios de grau menor ou igual que n, então por exemplo, é o A0 mais A1x mais A2x2 mais o ANxN. Esse conjunto aqui, ele é finitamente gerado. Certo? Ele é um conjunto finitamente gerado, ok? Agora, o P, que é o conjunto de todos os polinômios, ele não é, tá? Não é finitamente gerado. Não é conjunto finitamente gerado, ok? Então, eu vou deixar para vocês pensarem um pouquinho por que ele não é um subconjunto gerado. Mas, de início, eu já dou uma dica para vocês, que é vocês usarem, pensarem por contradição, né? Sim, digo, vocês imaginam que esse conjunto ele seria finitamente gerado, tá? Então, se ele é finitamente gerado, ele era gerado por uma quantidade finita de polinômios, tá? E aí a minha dica é, olhem o grau desses polinômios, tá? Olhe o grau desses polinômios e olhe o grau dos polinômios que você consegue gerar com eles, tá? E aí você vê, consigo gerar todos os polinômios, tá?
Essa é a minha sugestão. E aqui também, para você olhar P de N, eu vou deixar uma pergunta, tá? Que é a seguinte, para você, na verdade, encontre um gerador para o AN, ou AN não, né? Para o PN, tá? Quem é um gerador? Tá? Essa é mais simples, ok? Bem, então aí tem 2 pontos para vocês pensarem, né? Duas questões para vocês pensarem, ok? Certo. Então, o primeiro tópico da nossa aula a gente já viu, que era subespaços gerados, tá? O outro ponto é de dependência e independência linear, certo? Então, vamos lá ver algumas coisas que a gente vai precisar. Então, primeiro, V, se vocês já devem estar acostumados, V é um espaço vetorial, tá? A, novamente aqui, ó, é um conjunto de vetores desse espaço vetorial V, tá? Então, você vai olhar para a seguinte equação. Você tem uma equação aqui, ó. Você tem o que? Uma combinação linear dos elementos de A, né? Então, A1, V1, mais A2, V2, mais até a NVN, certo? Só que aqui, ó, o que tem de especial é que você está tomando uma combinação que seja nula, né? Ou seja, A1, V1, A2, V2, até a NVN igual a zero, tá? E aí o seguinte, ou seja, isso daí é uma equação, que você pode olhar, né? É uma equação linear, tá? Homogênea, tá? Então, uma equação linear homogênea, ela sempre vai admitir pelo menos uma solução. Admite pelo menos uma solução, que é a solução trivial, ou seja, é a solução dada onde todos os coeficientes são zero, tá? Todos os coeficientes são zero. Então, isso sempre é verdade, né? Isso sempre é verdade. Então, por um instante, se você pensa em números, né? Então, por exemplo, se eu tenho, vou inventar aqui, tá? Por exemplo, 3 mais, né? Menos 10 mais 2 e eu quero que seja zero, tá? Quais os números que eu coloco aqui na frente? Se eu multiplicar todos por zero, ó, isso sempre é verdade, independente de quem sejam esses números aqui, tá? Ok? Então, multiplico todos eles por zero, somo, sempre eu vou encontrar zero aqui, tá? Então, por isso que a gente diz que é a solução trivial, né? Então, a mesma coisa vai acontecer se eu tivesse vetores, né? Por exemplo, se fosse V1, V2, V3, eu quisesse que fosse zero, né? O que é que eu poderia fazer? A trivial, multiplica por zero, soma aqui, multiplica por zero, né? Sempre vai ser uma solução. Sempre eu posso escolher esses números para ser o zero, tá? Então, é uma solução trivial. Agora, a grande pergunta é, né? Será se existe outra solução além dessa trivial, né? Então, será que eu consigo escrever outra solução sem ser somente essa trivial? Em alguns casos sim, em outros casos não, né? Em uns casos sim, em outros casos não. Por exemplo,
voltando bem aqui, ó, nessa daqui dos números eu tinha 3, né? Mais, aí, menos 10, e tinha 2, e queria que fosse 0, tá? Eu vou multiplicar, ó, por exemplo, aqui eu vou fazer por 0, certo? Aqui vou multiplicar por 1, e aqui eu vou multiplicar por 5. Então vai ficar igual a 0. E nem todos os números, ó, são 0, tá? Aqui eu tenho 1 e tenho 5, que é diferente de 0. Então, essa minha equação aí, ela admite solução que não seja trivial, né? Essa daqui, 0, 1 e 5, não é trivial. Só é trivial quando tudo é 0, tá? Então, em alguns casos vai ter solução não trivial e em alguns casos só vai ter a solução trivial. Então, nos casos onde eu só tiver a solução trivial, ó, então, quando eu tiver somente a solução trivial, eu vou dizer que os conjuntos dos vetores, eles são linearmente independentes. Ou, aí a gente vai começar a acostumar, a gente chama só de LI, né? Que é linearmente independente. Então, LI, a gente fala LI, tá? Quando tiver apenas a solução trivial, tá? Ou seja, quando esses A1, A2, A3, A4, até o AN só puder ser 0, tá? Só puder ser 0, ok? Não tiver outra solução. Agora, se, né, eu tiver uma solução que não seja trivial, ou seja, se existir uma solução onde algum desses números é diferente de 0, aí a gente vai chamar de que a gente vai dizer que o conjunto, né, que esses vetores são linearmente dependentes, tá? Ou LD, ok? Então a gente vai dizer que o conjunto é linearmente dependente, ou a mesma coisa, os vetores V1, V2, Vn até Vn, eles são linearmente dependentes. Linearmente dependentes ou LD. Então a gente vai usar bastante LI, linearmente independente, LD para dizer linearmente dependente, tá? Só a questão de abreviar. Certo. Então vamos lá. Teste na memória de vocês. Quando só admitir a solução trivial, ele vai ser linearmente independente, que é LI. Quando existe uma solução onde algum dos números, né, puder ser diferente de 0, então os meus vetores serão linearmente dependentes. LD. Ok. Então vamos lá. Aqui eu estou o quê? R3. Meus vetores V1, tá dado aí, V2 e V3. Tá dizendo que eles formam um conjunto linearmente dependentes, ou seja, um conjunto LD. Se é um conjunto LD, ele está dizendo que os coeficientes, existem soluções, né, para aquela equação homogênea, onde a solução admite um dos números que não, pelo menos um dos números que não seja igual a 0, né? Então, de fato, né? De fato, eu quero uma solução. O que eu quero, né? Olhar para uma solução alfa 1, V1, alfa 2, V2, alfa 3, V3 igual a 0. E aí eu quero saber, será que existe solução onde esses caras aqui possam ser diferentes de 0? E a resposta é sim, né? Ele acabou de dar aqui, ó. Se eu pegar o alfa 1 para ser 3, o alfa 2 para ser 4
e o alfa 3 para ser menos 1, eu tenho que a minha solução vai dar zero. Observe, ó, 3, 4, menos 1. Né? Se você multiplica, o que é que você encontra? Aqui vai ficar 6, menos 3, 9. Mais, aqui você vai encontrar menos 4, 0, menos 8. Né? Aqui você vai encontrar o quê? Aí deixa aqui menos 2, menos 3 e 1. Quando você somar, ó, você vai encontrar 6, menos 4, 2, menos 2, 0. Menos 3, mais 0, menos 3. Aqui mais 3, 0. 9, menos 8, 1. Aí, menos 1, 0. Tá? Ou seja, de fato, se você pegar uma combinação dessa forma, você vai encontrar o vetor nulo. Tá? Só que, observe que os coeficientes, né, nem todos são zeros. Na verdade, nenhum é zero. Né? Então, você encontrou uma solução não trivial. Se você encontrou uma solução não trivial, então é porque os vetores V1, V2 e V3 são linearmente dependentes, tá? Aí você pergunta, né? Eita, então esse 3, esse 4 e esse menos 1 tirou da cartola, né? Tirou da cartola? Da onde que eu, como que eu descobri esses valores, né? Eu chutei, né? Eu inventei, fui testando? Não, né? A gente consegue operacionar isso daí e descobrir como. Vou escrever aqui em cima, tá? Ó, o que a gente faz, né? Então, eu não sei quem são os vetores. Então, o que eu vou escrever, ó, é isso daqui, tá? O que eu vou escrever é isso daqui, ó. Alfa 1 V1 mais alfa 2 V2 mais alfa 3 V3, certo? Igual a zero. Então, eu vou colocar agora os valores, tá? E a conta vai ser um pouco parecida. Ó. Alfa 1, quem é o vetor V1? É 2, menos 1, 3. Mais o alfa 2. Aí, quem é o V2? Menos 1, 0, menos 2. Mais alfa 3. Quem é o V3? É 2, menos 3 e 1. Quem é o vetor 0? O vetor nulo é 0, 0, 0. Tá? Então, aqui eu vou multiplicar, né? Parecido com o que eu fiz ali, ó. Vai ficar o quê? 2, alfa 1, menos alfa 1, 3 alfa 1. Mais. Aqui vai ficar o quê? Menos alfa 2, 0, menos 2 alfa 2. Mais. Aí, 2 alfa 3, menos 3 alfa 3, alfa 3. Igual a 0, 0, 0. Tá? Vou somar agora tudo, ó. Todos os vetores, vai ficar 2 alfa 1, menos alfa 2, mais 2 alfa 3, menos alfa 1, 0 e menos 3 alfa 3. Tá? E aqui vai ficar 3 alfa 1, menos 2 alfa 2, mais alfa 3. Igual 0, 0, 0. Ok? 2, menos 1, 3. Menos 2. Só olhando aqui se não copiei errado. Certo. E quando você faz isso, você consegue escrever na forma de um sistema, tá? Ó. Então vai ficar, compara coordenada, coordenada, na verdade tudo é zero, né? 2 alfa 1 menos 2 alfa mais 2 alfa 3 igual a zero. Então, alfa menos alfa 1 menos 3 alfa 3 igual a zero. Depois 3 alfa 1
menos 2 alfa 2 mais alfa 3 igual a 0, tá? Ok. Então, você pode... Aí você vai resolver esse sistema, tá? Agora aqui eu não vou resolver, até por questão um pouquinho de espaço, mas eu digo a ideia, o que que você pode fazer, né? Você pode pegar, ó, e dali você tira que alfa 1 é igual a 3 alfa 3, tá? Então, você guarda essa informação. Você pode substituir nas equações anteriores, né? Na primeira e na terceira equação, ok? Você substituiu, encontrou essa informação da segunda, então você substitui na primeira e na terceira, tá? Então, fazer isso aqui, então vai ficar o quê? Quando você fizer isso, você vai ficar 6, né? Tem 2 alfa 1, né? Na verdade vai ficar 6 alfa 3. Com, você já tem 2, né? Então vai ficar 8. Aqui é menos, né? Ok? Desculpe. Aqui é menos. Certo. Então, ótimo. Então agora você vai ficar o quê? 2 alfa 1, na verdade, vai ser menos 6 alfa 3. Você já tem 2, então vai ficar menos 4. Então você vai ficar menos 4 alfa 3 menos alfa 2 igual a 0, tá? Nessa aqui de baixo, né, você tem 3 alfa 1. Esse 3 alfa 1, na verdade, vai ficar menos 9 alfa 3. Você já tem alfa 3 ali, então vai ficar menos 8 alfa 3, tá? Menos 2 alfa 2 igual a 0. Ok? Então, ó, se você olha, você encontra, na verdade, daí você tira o quê? Que alfa 2 é igual a menos 4 alfa 3, tá? Então, só colocar bem aqui, ó. Alfa 1 você encontrou que é menos 3 alfa 3 e encontrou que alfa 2 é igual a menos 4 alfa 3, tá? E alfa 3, obviamente, é alfa 3, né? Então, ó, o que é que você pode escolher, né? Se você chama alfa 3 de t, por exemplo, né? Você pode escolher o que? Alfa 1 vai ser menos 3t, né? Então, esse daqui vai ficar menos 3t. Esse daqui vai ficar igual a menos 4t, tá? V1, né? O alfa 2, quem é? Menos 4t. E V2, tá? E o alfa 3 é o próprio t. V3 igual a 0, tá? Só que t pode ser qualquer número, tá? T, ó, é qualquer número real, tá? Então, que é o seu parâmetro aqui, seu grau de liberdade é t. Tudo bem. Então, ó, você pode escolher, na verdade, qualquer número para ser essa combinação. Não só 3, 4 e menos 1. Para qualquer valor de t que você escolha, você tem um coeficiente diferente, ó, certo? Então, para você encontrar a resposta que foi dada ali, né, a sugestão que lhe deu, 3, 4 menos 1, é quando você faz t igual a menos 1, tá? Por exemplo, se você tivesse escolhido t para ser 2, né, como seria a combinação? Seria menos 6v1 menos 8v2 mais 2v3 igual a 0, tá? Então, você encontra com esse t aqui uma outra combinação, tá? Que também dá 0, ok? Então, na verdade, o que a gente fez foi encontrar a dele, quando a gente faz t igual a menos 1, e encontrar infinitas outras. Basta você escolher um valor para t,
tá? Geralmente a gente escolhe T para ser 1 ou menos 1, que é para não precisar fazer muita conta, tá? Mas a ideia todinha por trás é essa. Espero não ter assustado vocês com essas continhas. Mas bem, e vai acabar que é necessário assim, essa ideia, tá? A gente faz essa vez, depois a gente pode fazer mais outras vezes e vai se tornar mais natural, ok? Então vamos lá. Agora, nesse outro exemplo, a gente está no R4, ok? A gente tem V1 dessa forma, V2, V3. Eles são linearmente independentes, tá? Então, se eles são linearmente dependentes, é o que a gente chama que é LI, tá? Então, eles são LIs. Ele está afirmando isso. Então, o que é que ele tem que ver, né? Ele vai ter que ver o seguinte: se ele escrever A V1 mais B V2 mais C V3 igual a 0, né? Ou seja, que é uma combinação que seja homogênea, para ele ser LI, obrigatoriamente ele tem que mostrar que A é 0, B é 0, né? E C também é 0. E de fato, né? Ele é isso que ele vai concluir. Então, observem. Aqui é a mesma coisa que a gente fez lá em cima, ó. Escreve a combinação A, V1, mais B, V2, mais C, V3 igual a 0, né? A mesma coisa que a gente tinha feito lá em cima. Depois, o que é que ele faz? Né? O que é que a gente tem que fazer? Multiplica, né? O A multiplica todos os vetores pelos números, na verdade pelas letras agora, que a gente está chamando de A, B e C. Então multiplica, ó, 2A, 3A, 4A, multiplica tudinho. Ó. 0, 5B, menos 3B, B, 0, 0, 4C, menos 2C, igual a 0, tá? Depois, o que que faz? Soma tudinho e coloca tudo na mesma, no mesmo vetor. E isso vai ficar igual a 0. Agora aqui, né? Ele não escreveu a parte de resolver o sistema, né? Porque daqui o que faz é escrever na forma de um sistema. Qual seria o sistema? Bem aqui, 2, né? Na primeira coordenada, o que é que ele tem? Só tem esse, né? É 2A igual a 0. Aqui, quem é a segunda coordenada? 2A mais 5B igual a 0. Terceira coordenada, você tem 3A menos 3B mais 4C igual a 0. Na outra coordenada, na última, 4A mais B menos 2C igual a 0, tá? Só que aí, ó, na hora que você resolver a primeira, você já encontra que A é 0, tá? Se você substituir A igual a 0 na segunda, você já encontra que B é 0. Aí se você substitui na terceira e na quarta, você já encontra que C é 0, tá? Então, como isso daqui é verdade, né? Então, A é 0, B é 0, C é 0. Ou seja, você mostrou isso daqui, ó, que é o que você queria, né? Você partiu que a combinação era nula, né? Você partiu que você tinha A, V1, mais B, V2, mais C, V3 igual a 0, e você mostrou que obrigatoriamente A, B e C eram zeros. Ou seja, a única solução é a trivial, tá? A única solução é a trivial, então, é porque esses vetores são linearmente independentes, ou seja, são LIs, tá? Então, o procedimento meio que é padrão, tá? Você escreve a combinação, onde os números você não conhece, você vai chamar de A, B, C, ou alfa 1, alfa 2, alfa 3, fica a seu critério.
Aí você vai multiplicar, depois soma e vai escrever o sistema, né? Aí, o que vai lhe dizer, de fato, se ele é LI ou LD, é quando você resolver o sistema, tá? Se você resolver o sistema e achar que a única solução do sistema é só 0, 0, 0, 0, 0, então ele vai ser LI. Se você encontra uma solução que não é atrivial, então o seu sistema, os seus vetores são LDs, tá? Vamos lá. Então, no espaço vetorial M22, né? Então, agora aqui, ó, eu vou trabalhar com M22, que quem é? É o conjunto das matrizes de ordem 2 por 2, tá? A, que é dado dessa forma, né? Quem é A aí? É dado por essas matrizes, é um conjunto dado por 3 matrizes, ele está dizendo, está afirmando que ele é LD, tá? Então, de fato, vamos lá, atrás de verificar isso. Então, se ele é LD, né? Então, para facilitar aqui minha vida, eu vou chamar essa matriz aqui de V1, vou chamar essa de V2, tá? E vou chamar essa daqui de V3. Então, o que é que a gente tem? A gente tem, vou chamar aqui A1, V1, mais A2, V2, mais A3, V3, igual a 0, tá? E o que é que a gente vai ter que mostrar, né? O que é que a gente vai ter que mostrar? Que, como a gente quer mostrar que é LD, né? A gente vai ter que mostrar que tem solução não trivial, certo? Que existe solução não trivial. Existe solução não trivial. Ou seja, que algum desses AIs aí é diferente de 0, tá? Muito bem. Então, o que é que a gente vai fazer? Ó, A1, V1, A2, V2, A3, V3 igual a 0, tá? Quando você multiplica, ó, observem que é padrão, tá? O raciocínio, ó. Você vai multiplicar, né, as matrizes por esses números, A1, A2, A3, soma tudo e você vai encontrar isso daqui, ó, tá? Você vai encontrar isso daqui igual a 0. Aí, o que é que vai fazer? Como que você monta o sistema, né? Esse é igual a esse, então tá aqui. Esse igual a esse, tá aqui. Esse igual a esse, aqui. Esse igual a esse, tá aqui. Ok? Então, daqui, ó, dessa daqui, você já tem o quê? Que A1 é igual a menos A3, tá? E é o que tem aqui. Se você substituir aqui na primeira, tá? Se você substituir aqui na primeira, você já encontra o quê? Você já encontra quem é A2, né? Porque se você substitui que A1 é igual a menos A3, né? Então, aqui vai ficar A3, né? Então, você vai ter que 2A2 mais 4A3 é igual a 0. Aí você já tem que A2 vai ser igual a menos 2A3, que é o que você tem aqui, certo? E se você joga na segunda e terceira equação, você não ganha mais nenhuma informação, né? Nova. Você só vai ganhar uma identidade que vai ser 0 igual a 0. Então, o que você tem aqui é que A1 é menos A3, A2 é menos 2A3 e que A3 é A3, tá? Então, e A3, ó, é A3, certo? Então, da mesma forma que a gente fez antes. Só se a gente chama, se eu chamar A3 de T, né? Então, ó, A1 é menos T, A2 menos 2T e A3 é T. Então, para qualquer T, eu tenho uma solução.
Então, por exemplo, se eu tomo t igual a 1, né? Digamos que eu faço t igual a 1. O que é que eu vou ter? Né? Vai ser menos 1, o A vai ser menos 1, V1, né? O A2 vai ser menos 2, V2, e o A3 vai ser 1, né? Então, eu tenho aqui, ó, uma combinação linear, tá? Onde os coeficientes não são zeros, né? Então, de fato, V1, V2 e V3, ele é LD, tá bem? Então, vamos aqui ver algum teorema, tá? Então, tenho aqui um teorema, certo? Então, o que que esse resultado fala? Um conjunto A, tá? Um conjunto A dado por V1, V2, V3, até, aí ele passa por um VI, vai até Vn. Ele é LD, tá? Tá dizendo que ele é LD, se somente se pelo menos um desses vetores é a combinação linear dos outros, tá? Ou seja, você tem N vetores, então ele vai ser LD se somente se algum vetor é combinação linear dos outros, tá? E aqui usando a contrapositiva, equivalentemente você vai ter o seguinte: um conjunto A de N vetores, ele vai ser Li, né? Ele vai ser Li se somente se nenhum deles é combinação linear dos outros, tá bem? Se nenhum deles é combinação linear dos outros. Deixa eu ver se eu consigo só passar a ideia de vocês de como é esse resultado, né? Então eu vou trabalhar com 3 vetores, né? Eu vou dizer, digamos que eu tenho A aqui, V1, V2, V3. E esse conjunto ele é LD, tá? Se ele é LD, o que é que eu tenho? Eu tenho que existem números, vou chamar aqui alfa 1, V1 mais alfa 2, V2 mais alfa 3, V3 é 0. Só que como ele é LD, né? Algum desses números aqui, e eu vou dizer que é o A1, mas poderia ser qualquer outro. Digamos que ele é diferente de 0, certo? Ou seja, essa equação aí, ela possui uma solução que não é trivial. O alfa 2 pode ser 0 ou não, não importa. O alfa 3 também pode ser 0 ou não. Mas assim, como tem uma solução que não é trivial, então eu consigo garantir que pelo menos um dos 3 tem que ser diferente de 0. Aí eu estou dizendo que é o alfa 1, né? Okay? É diferente de 0. Então, se ele é diferente de 0, eu posso fazer o seguinte, ó, alfa 1 V1 é igual, passo tudo para o outro lado, menos alfa 2 V2 menos alfa 3 V3. E agora, como alfa 1 é diferente de 0, eu posso dividir. Então, alfa 1 ele vai ser igual a menos alfa 2 sobre alfa 1 V2 menos alfa 3 sobre alfa 1 V2. Ou seja, se eu chamar isso daqui de A e esse daqui de B, então eu tenho que V1 é igual a V2 mais B, V3. Certo? Essa é a ideia assim por trás. Ou seja, V1 é combinação linear de V2 e V3. Tá bem? Então, se ele é LD, então pelo menos um dos vetores, que no caso aqui é o V1, é a combinação linear dos outros, que é a combinação linear do V2 com V3, tá? E aqui, né, como eu tinha dito, é o contrário. Se ele é LI, então
não pode acontecer uma combinação linear desse tipo, tá? Se ele é LI, eu não posso ter que nenhum vetor é combinação linear dos outros. Isso não pode existir, tá? Certo? Então aqui, ó, como um resultado bem rápido, a gente tem o seguinte: se eu tenho dois vetores que são LDs, tá? Isso só ocorre se um é múltiplo do outro, tá? Então é porque um é múltiplo do outro. Então, de fato, né? Eu tenho dois vetores. Eu tenho A, que é V1 e V2. E ele é LD, tá? Então, ele está dizendo, pelo teorema lá em cima, né? Que um deles é combinação linear dos outros. Mas, se o V1 é combinação linear, né? Dos outros, os outros nesse caso é só o V2, né? Ou seja, dizer que eles são combinações lineares, quando eu tenho dois vetores, é dizer que eles são múltiplos, tá? Então, quando eu estou trabalhando com dois vetores, a situação é bem simples, né? Seguinte, eu tenho dois vetores, eu quero saber se eles são LDs. Para ele ser LD, ele tem que ser múltiplo, tá? Então, se ele não for múltiplo um do outro, eles são LIs. Então, falar de LD e LI para dois vetores é só ver se eles são múltiplos ou não, tá? Então, por exemplo, eu tenho aqui o vetor V1, o vetor V2. Você olha, eles são múltiplos um do outro? Sim, né? Você repara, ó, que o V2 é o dobro do V1, né? O V2 é o dobro do V1, ou seja, eles são múltiplos, tá? Consequentemente, V1 e V2 são LDs, tá? Então, V1 e V2 ele é LD. O conjunto é LD, né? Quando você fala dos dois vetores, então são LD, tá? Ok? Por outro lado, ó, se você tem V1 dessa forma e você tem V2 dessa forma, eles são múltiplos? Não, né? Você observa que eles não são múltiplos, porque quando você olha a primeira coordenada, o V2 é o dobro da primeira, né? Mas isso não vale para a segunda coordenada, nem para a terceira, né? Ok? Então, V1 e V2 não são múltiplos. Então, V1 e V2 não são múltiplos. Não são múltiplos. Que implica que V1, V2, LI, tá? Ok? Certo. Olha aqui. Então, se você chama aqui de V1, chama aqui de V2. Aqui você tem o que? Você tem dois vetores, então basta eu ver se eles são múltiplos, né? E você vê que V2 é igual a 3 vezes V1. Então, de cara, você tem que esse conjunto do V1 V2, ele é LD, tá? Eles são múltiplos, ok? Agora aqui, ó, esses dois vetores, item B, esses dois vetores são múltiplos? Não, né? Porque se você olhar aqui, ó, esse aqui, o primeiro, é o dobro do segundo. Mas isso não vale para outra coordenada. Então, eles não são múltiplos, certo? Não são múltiplos. Deixa eu escrever um pouco maior, né? Não são múltiplos. O que implica que ele é LI, ok? Aqui, né, nesse caso do item C, você já tem três vetores. Então, você não consegue utilizar essa mesma ideia de olhar que se são múltiplos ou não. Então, você tem que escrever mesmo os vetores, tá? Então,
você pode fazer A vezes menos 1, menos 2, 0, 3, mais B, 2 menos 1, 0, 0, mais 1, 0, 0, 0, igual a 0, 0, 0, 0. Daí, quando você multiplicar, o que você vai encontrar é menos A, tá? Mais 2B. Aqui faltou um C, né? Mais C. Na segunda coordenada, menos 2A. Menos B. E depois você vai ter na quarta coordenada, ou na terceira, perdão, 0, 0, 0, tá? Na outra coordenada, 3A, 0, 0, igual a 0, 0, 0, 0. E quando você escreve o sistema, vai ter menos A mais 2B mais C igual a 0. Depois, menos 2A menos B igual a 0. 0 igual a 0. Depois, 3A igual a 0. Tá? Repetindo sempre essa ideia. Então, daqui, ó, você já tira aqui A é 0. Tá? Esse daqui é só 0 igual a 0, tá ok? Quando você substitui aqui, ó, você já tem o que? Faz o A igual a 0, você já ganha que B é 0, tá? E da terceira, quando você usa que A e B é 0, você ganha que C também é 0. Ou seja, A é 0, B é 0 e C é 0. Ou então, o que é que você ganha? Que esse vetor aí, nesse caso, eles são L, I, tá? E esse daqui, vou deixar como fica como exercício para vocês, tá? Ok? Vocês verifiquem. Aí vocês têm 3 vetores e está trabalhando no espaço dos polinômios, tá? De grau menor ou igual que 2. Certo. Então, algumas propriedades aqui de dependência e de independência linear. Então, vamos só comentar algumas delas, tá? Então, a gente tem o seguinte, a primeira aqui, deixa eu mudar de cor. A primeira aqui você tem o seguinte, A, ele é unitário, tá? A é um conjunto unitário, só que, no caso, o vetor, A só tem um vetor, e esse vetor não é o nulo, tá? Então, quando você tem um conjunto com somente um vetor, que não é o nulo, ele necessariamente é LI, tá bem? Ele necessariamente é LI. Propriedade 2. Você tem o quê? Um conjunto A, tá? Conjunto A, que ele contém o nulo. Então, obrigatoriamente, ele é D. Ele é LD, tá? Então, se você tem um conjunto, não importa a quantidade lá de vetores que tem lá dentro, se um deles for o vetor nulo, então o conjunto automaticamente ele é LD, tá? Automaticamente ele é LD. Então, vamos fazer só que, digamos que A, né, é o... Você tem 0, é 2 e é 3. E você está no R3, certo? Eu vou escrever uma combinação aqui, ó. 0, né? É 2, é 3, igual a 0. Para isso, ó, basta eu fazer o seguinte, ó. Toma 1 aqui, 0, 0. Essa não é uma solução trivial, ó. Porque eu tenho esse 1 aqui, tá? A partir do momento que eu tenho o 0 dentro do meu conjunto, eu posso escolher 1 para ser o coeficiente dele. Então aqui, ó, é uma solução não trivial.
solução não trivial. Por causa desse 1, devido a esse 1 aí. Então, o conjunto vai ser LD, tá? Certo. Se uma parte, terceiro ponto aqui, se uma parte de um conjunto é LD, então ele também é LD, ok? Então, se você tem uma parte que já é LD, o conjunto todo vai ser LD também, ok? Então, para efeito de exemplo, vamos imaginar o seguinte: meu conjunto A, digamos que ele é V1, V2 e V3. E digamos que eu tenho um B, que é uma parte, é V1 e V2. E esse daqui eu sei que ele é LD. O que ele está dizendo é que B aí é uma parte do A. Se B já é LD, obrigatoriamente o A também vai ter que ser LD. Ou seja, o conjunto, ele não, se ele é LD, quando ele aumenta, ele não vai virar LI, tá? Então, se um conjunto é LD e ele aumenta, ele vai continuar LD, tá? Ele não volta a ser LI. Então, quanto mais ele aumenta, então maior é a probabilidade dele ser LD, né? E quanto mais ele vai diminuindo, maior a chance dele ser LI, tá? A ideia é essa, ok? Certo. Então, vou só colocar assim, que eu acho que fica melhor. Certo. Se um conjunto, agora esse ponto, se um conjunto A é LI, então qualquer parte dele é também LI. É o que eu disse, né? Se eu tenho um conjunto A que ele é LI, então se eu olho uma parte menor dele, vai continuar sendo LI, tá? Então aqui é o contrário do que eu tinha na parte de cima, né? No item 3. Então, o que é que eu tenho, né? Eu tenho, se eu vou pegar agora assim um conjunto A, digamos, vou pegar V1, V2, V3, V4. Ele é LI. Então, se eu olho para um conjunto B aqui, né? Onde esse conjunto B, digamos que ele é V1, V4, né? Eu peguei V1, V4, poderia ter pego V1, V2, V2, V3, V4, não importa, é uma parte dele, certo? Então, ele é LI também. É isso que está se dizendo, tá? Se eu diminuo um conjunto LI, ainda continua LI, tá? Se eu aumento um conjunto LD, ele continua sendo LD. Item 5 agora. Se A ele é LI e B, né? Quem é B? B, eu estou aumentando o conjunto A por W. Ele é LD, certo? Então, V é LI e B ele é LD. Então, W é combinação linear dos N primeiros vetores, do VI até o Vn, ok? Então, o que é que a gente tinha, né? No item 3 e item 4. Eu acabei de falar e vou repetir. Se eu tenho um conjunto LD, quando eu aumento, ele continua LD, certo? No item 4, se eu tenho um conjunto que ele é LI, quando eu diminuo, ele continua sendo LI. Só que aqui eu estou no seguinte, eu tinha um LI e estou aumentando, né? Então, não é nenhum dos dois pontos que eu tinha anteriormente. Então, eu tenho um conjunto LI, quando eu aumento, o que é que eu estou falando dele, né? Eu não posso garantir
muita coisa desse conjunto. Mas bem, e ele agora? Mas eu estou garantindo por hipótese que ele vai ser LD. Então, se eu peguei um conjunto, um conjunto LI, eu aumento e ele passa a ser LD, né? Então, nesse caso, eu tenho que o conjunto que eu aumentei, né, o elemento que eu incluí, ele é justamente um elemento que é combinação dos que eu já tinha, tá? Então, por exemplo, vou pegar aqui o conjunto A, eu tenho V1, V2, V3. Aí eu vou pegar B, esse daqui ele é LI, certo? Aí eu vou pegar, e aí quando eu pego o B, né, que ele é o V1, o V2, o V3 e o W, né, ele sendo LD, tá? Então, até o V3 era LI. Quando eu coloco o W, ele vira LD. Então, o que é que eu garanto com isso, né? Eu garanto que W é combinação linear, ou seja, o que eu incluí, ele é a combinação linear do que eu já tinha antes, né? Então, ele é, de alguma forma, um alfa 1 V1 mais um alfa 2 V2 mais um alfa 3 V3, né? Ou seja, ele pertence ao gerado por V1, V2, V3. Ou ainda, né, que é a mesma coisa do G de A. Só apagar aqui e fazer direito. Que é o G de A, tá bem? Então, isso era o que eu tinha para falar nessa aula de hoje. E aqui são alguns exercícios que eu sugiro que vocês deem uma olhada, que é do livro mesmo de álgebra linear do Steinbruch, que é o que a gente está utilizando na disciplina, tá? Então, as questões relacionadas à aula de hoje são do capítulo 2, a questão do número 34 até o número 54. Então, aí, para quem quiser dar uma exercitada, tem bastante questões para olhar e treinar, tá? Além essas são as questões propostas, né? No decorrer do capítulo 2 também tem vários exercícios resolvidos, exemplos resolvidos, tá? Então, tem bastante material para quem quiser treinar aí e se aprofundar um pouquinho, tá? Estudar mesmo, né? Eu acho que tem que aproveitar para estudar, tá? Então, bons estudos e até a próxima.